Circle of Inevitability, capítulo 703. Habilidade fundida. Preto. Quando se trata de sorte, essa cor significa que elas enfrentarão uma calamidade mortal. Se o tom não for denso, isso pode significar que a calamidade é potencialmente fatal, mas evitável, que há uma chance de superá-la. Sim, observarei outros daqui para frente. Posso ver um preto denso. Talvez isso implique que se a ramificação correspondente for selecionada, um destino mortal será selado. Lumian continuou observando os destinos de Franca e Hela, formando uma hipótese relacionada. Como as ramificações mudavam constantemente, Lumian não conseguia entender completamente o futuro destino de um alvo. Ele só conseguia vislumbrar algumas possibilidades. A marca preta o deixava apontar as junções críticas. Isso não estava incluso no conhecimento místico que acompanha o poder de um apropriador do destino. Lumian suspeitava fortemente que, uma vez que a observação da sorte evoluísse para a observação do destino, ele poderia se fundir com a investigação de fraqueza de um ceifador para criar essa habilidade única. Era como expor os pontos fracos físicos e espirituais de um alvo, a ramificação que levava à sua morte. Como eu suspeitava, as habilidades visuais dos caminhos do caçador e da inevitabilidade se combinaram. Lumian aproveitou a oportunidade para examinar os rios do destino de Hela e Franca, percebendo que podia perceber fragmentos de seus destinos passados e presentes, semelhante a quando ele usou a Mercúrio caído para discernir o destino dos outros. A diferença agora era que ele podia vê-lo diretamente, sem estender sua espiritualidade. Com as habilidades certas, ele podia tocar o rio etéreo que brilhava com ondulações semelhantes a Mercúrio, tecidas a partir de símbolos intrincados. Em outras palavras, ele conseguia ver parte do destino de um alvo sem que ele percebesse. Naturalmente, comparado a tocar o rio do destino correspondente por meio de habilidades, havia limites claros para confiar na visão. A maioria das cenas de vida no rio de Mercúrio eram bastante nebulosas em tais casos. Quanto mais perto do presente, mais nítidas elas se tornavam. Da mesma forma, quanto menos envolviam assuntos de alto nível, mais claras pareciam. As cenas de vida de Franca e Hela apresentaram um contraste vívido e marcante nesse aspecto. Fragmentos passados e presentes manifestando-se nas ondulações do rio do destino de Hela pareciam velados em neblina, enquanto outros pareciam envoltos em noite, tornando-os indiscerníveis. Apenas um punhado podia ser percebido. O de Franca era muito mais claro. Especialmente na última semana ou duas, Lumian podia ver tudo, exceto cenas com entidades de alto nível como a Nação da Noite Eterna, Madame Julgamento e a Demônia de Preto. Durante sua observação exploratória, Lumian ficou subitamente assustado. Depois de alguns segundos, ele desviou o olhar, inquieto. Qual é o problema? Franca perguntou, curiosa e preocupada. Se você prefere não revelar suas habilidades específicas, tudo bem. Só então ela percebeu que estava ansiosa demais para perguntar sobre a situação do apropriador do destino e suas possíveis habilidades na frente de Madame Hela. Lumian não conseguiu evitar engolir em seco. Se recompondo, ele encontrou o olhar de Hela. Não há nada que eu não possa compartilhar. Não posso mais apenas observar a sorte. Posso perceber diretamente o rio do destino correspondente a cada um de vocês. Ele vai do curso principal às ramificações, mas a maioria é indistinta. Só posso detectá-la claramente quando uso ativamente minha habilidade, e há uma restrição de tempo. De fato, entre as ramificações do rio do destino que vi, um provavelmente leva à morte. Lumian relatou sucintamente sua teoria inicial, e o tom de seus olhos gradualmente se normalizou. Se a morte não é inevitável,
ela deve ser chamada de calamidade mortal, observou Franca, focando no significado simbólico de preto. Calamidade mortal? Lumian e Hela se voltaram para Franca, aguardando esclarecimentos. Franca riu sem graça. Simplificando, se você enfrentar uma catástrofe, crise ou incidente que possa causar morte, você pode emergir vivo. Entendo. Lumian pensou brevemente antes de dizer. Então vou chamar essa habilidade de olho da calamidade, olhos que podem perceber calamidades mortais. O nome pouco importava para ele. Sua utilidade era primordial. Lumian então absorveu o conhecimento místico que havia entrado em seu corpo junto com o poder de um apropriador do destino. O núcleo de um apropriador do destino na verdade está na apropriação do destino, dividida em 3 habilidades. O primeiro era a apropriação do destino. Ao tocar o rio do destino do alvo, ele poderia se apropriar e extrair o destino desejado. Isso diferia um pouco das habilidades da Mercúrio caído. Não era preciso matar o alvo para se apropriar de seu destino, mas isso exigia tempo. Quanto menos pesado o destino correspondente, mais rápido o processo, e vice-versa. O peso de um fragmento de destino denotava sua importância para o destino geral do alvo. Naturalmente, Lumian também poderia apropriar-se de um fragmento do destino do alvo matando-o. Além disso, o destino geral do alvo seria bloqueado sem mais alterações. O tempo para completar a apropriação era muito breve. Como um apropriador do destino, Lumian podia comprimir 2 fragmentos de destino dentro de si, superando o único fragmento da Mercúrio caído. Normalmente, poderia haver 3, mas Lumian não tinha sido um dançarino ou agido como um monge da esmola. Ele nem sequer assinou um conjunto completo de contratos especiais. Ou seja, durante o trio inicial de estágios do domínio da inevitabilidade, ele raramente se aproximou do doador do poder na vida diária. A fusão com os poderes era comparativamente fraca. Se ele não tivesse cultivado o espírito essencial de um asceta, talvez ele pudesse ter armazenado apenas um fragmento de destino. A segunda habilidade era a troca de destino, onde o destino acumulado era trocado pelo destino específico do alvo. O ideal é que o peso dos fragmentos de destino seja o mesmo. Leve para leve, pesado para pesado. Se não, a troca seria bem lenta, talvez levando de 5 a 6 minutos. A importância do fragmento de destino era uma faceta, enquanto sua importância para o indivíduo era outra. Juntos, eles influenciariam a velocidade da troca. Ainda assim, geralmente, era mais rápido do que apropriar-se diretamente do destino correspondente, exceto a apropriação de um alvo morto. Seja a apropriação do destino ou troca do destino, havia limites que o impediam de atacar alvos até que ele os finalizasse. Nesse aspecto, faltava a conveniência e a flexibilidade da Mercúrio caído. A terceira habilidade era a infusão de destino. Ela envolvia gastar uma quantidade enorme de espiritualidade para compelir diretamente o futuro do alvo em direção a uma ramificação. Originalmente, essa habilidade não funcionava dessa forma. Ela basicamente influenciava o destino futuro do alvo por meio de rituais, maldições e outros meios. No entanto, após se fundir com o traço ceifador, ela podia diretamente infundir destinos. Essa combinação com o olho da calamidade permitiu que Lumian discernisse certas possibilidades. Naturalmente, após uma avaliação cuidadosa, ele deduziu que sua espiritualidade dupla como ceifador e apropriador do destino só poderia permitir 2 infusões. As principais habilidades de um apropriador do destino são o aprofundamento e a simplificação da magia de transferência de sorte. Lumian fez uma avaliação geral. Ao se tornar um apropriador do destino, o teto de contratos que ele poderia suportar como um contratado atingiu 12.
A resistência decorrente de ser um asceta também aumentou significativamente. Isso estimulou Lumian a considerar assinar mais 2 ou 3 habilidades contratuais no futuro para diversificar seu estilo de combate e reforçar seus trunfos relacionados. No entanto, ele não assinaria verdadeiramente todos os 12, nem mesmo 10. Isso ultrapassaria a resistência de um asceta. Lumian não tinha desejo de se tornar um Beyonder pseudo-inferior como o Padre Guillaume Benet, cujas fraquezas podiam ser prontamente compreendidas e ações previstas. Outra mudança notável em um asceta era o acúmulo de fragmentos externos de destino. Isso havia se tornado genuinamente um componente vital de um apropriador do destino. Quanto a rituais como o feitiço de criação animal, eles poderiam ser simplificados. Por exemplo, Lumian anteriormente tinha que cobrir o alvo com uma pele de carneiro ritualística para transformá-lo em ovelha ao entoar o encantamento. Agora, ele poderia usar uma pele de carneiro mais simbólica para cobrir a outra parte para atender ao pré-requisito. Sua flexibilidade como dançarino também havia crescido. Lumian agora podia executar ações horríveis e incríveis. Se pessoas comuns apenas vislumbrassem as sombras correspondentes que ele projetava, elas o considerariam um monstro. Além disso, a espiritualidade de Lumian havia subido substancialmente. O parâmetro mais básico era que ele podia associar era fazer até 17 travessias do mundo espiritual. No entanto, tanto um apropriador do destino quanto um ceifador tiveram pouco impacto em sua destreza física. Após verificar sua transformação, Lumian agradeceu a Madame Hela e perguntou quando seria a próxima reunião da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelo Encaracolados antes de retornar ao mundo real com Franca. Depois de devolver a moeda de ouro do tolo para Jena, Lumian descreveu brevemente as habilidades de um apropriador do destino e declarou: dada minha capacidade de perceber diretamente alguns fragmentos do destino, decidirei pelo plano concreto depois de observar Morin-Avigny de perto. Tudo bem, Franca endossou completamente qualquer medida que pudesse diminuir o risco. Lumian se levantou e disse a Franca e Jena: eu vou sair primeiro então. Não esqueça de me ajudar a perguntar em suas reuniões de misticismo se há a fórmula da poção de sacerdote da colheita e os ingredientes Beyonder correspondentes. Entendi. Vendo Lumian ir embora, Franca se virou para Jena, confusa. Por que ele está agindo um pouco estranho? Ele não costuma irritar as pessoas e fazer piadas antes de sair? Jena também achou isso atípico e mergulhou em pensamentos profundos. De repente, sua expressão mudou. Jena olhou para o livro em sua mão, dizendo pensativamente: talvez ele tenha acabado de receber o poder da bênção e não esteja em um estado estável. Ele precisa voltar logo e descansar. Franca assentiu, entendendo, ponto justo. Ela não se demorou nisso nem se incomodou. A noite estava linda, e ela não podia desperdiçá-la em assuntos tão triviais. Reticências. Avenue do Boulevard, em frente ao Salão Rosa de Conferências da Champs-Élysées. Vários repórteres estavam diante da fonte dourada interna do hotel, aguardando a chegada do ministro da Indústria, Morin-Avigny, que havia encerrado as negociações com a delegação do Reino de Loen. Lumian havia trocado para um casaco de tweed preto pré-preparado e meia cartola. Ele segurava uma câmera preta e branca nova alugada, sem tripé. Parecendo um jornalista normal, ele se misturou com esses indivíduos como um repórter falso. Ponto.